Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo. Ao entrarem dentro da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo, estamos no segundo domingo da Quaresma e a liturgia no dia de hoje nos traz 3 exemplos da caminhada de fé. Temos o exemplo na primeira leitura, a fé de Abraão. Na segunda leitura, a fé de Paulo. E no Evangelho, a fé dos discípulos de Jesus. Fé de Abraão, nós todos já conhecemos a história de Abraão, não é? Hoje, a leitura nos apresenta a aliança que Deus faz com Abraão, porque Abraão acreditou na palavra de Deus. Abraão era um velhinho, sem filhos, sem a sua própria terra, que ele sonhava tanto de possuir um pedaço de terreno. E ele, nesta condição, acredita em Deus, que diz a ele: Te darei uma descendência que ninguém podia contar, o número dos filhos que você terá. Te darei uma terra onde terá prosperidade. E Abraão acredita neste Deus. Deus faz uma aliança com ele. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos que ele então oferece um animal em sacrifício como sinal da aliança. E vejam bem, naquela época, quando alguém fazia alguma aliança, algum contrato, era feito este ritual de matar um animal, né, e ter um fogo, e no meio do fogo e este sacrifício, eles caminhavam
selando esta aliança. E diz que Deus fez esta aliança, Abraão fez o ritual, e Deus caminha por meio, e Abraão não. Para nos mostrar que Deus faz a aliança conosco, mas seu amor é gratuito por nós. Deus não coloca nenhuma condição quando Ele faz a aliança. Ele nos perdoa quando nós falhamos, quando nós somos infiéis. Isso acontece na vida de Abraão. Isso aconteceu na vida de todos os profetas. Isso também acontece na vida dos discípulos de Jesus. Para o mundo, para as outras pessoas ao redor de Abraão, a vida de Abraão é um fracasso. Não é um fracassado. Sem filhos, sem a sua própria propriedade, terreno, sem a prosperidade na sua vida. Mas Abraão tem a fé. Acredita em Deus que o chamou para caminhar. Para continuar a sua vida, acreditando que Deus lhe dará os filhos e Deus lhe dará também a prosperidade. Isso acontece na vida de Abraão. No Evangelho nós temos o exemplo dos discípulos, a fé dos discípulos. Vejam, antes da transfiguração que acontece no Monte Tabor, Jesus contou aos seus discípulos que ele irá a Jerusalém. Lá, os judeus vão prender Jesus. Lá ele será perseguido e morto. O primeiro anúncio da paixão de Jesus acontece antes deste episódio da transfiguração. E vocês estão lembrados do Pedro que disse: Senhor, isso não te aconteça. E Jesus chamou Pedro de Satanás. Saia da minha frente. Deixa eu caminhar, fazer a vontade do meu Pai. Jesus chamou Pedro de Satanás. Então os discípulos não queriam que Jesus morresse na cruz. Discípulos queriam que Jesus se tornasse um rei glorioso, poderoso, como os outros reis deste mundo, e os libertasse da opressão dos romanos e das situações de escravidão que o povo vivia. Por isso, Jesus, ao dizer que ele vai morrer lá em Jerusalém, será morto, os discípulos ficam desanimados. Abala a fé dos discípulos. Por isso, Jesus leva os 3 dos seus discípulos a uma montanha para rezar, para os animar a caminharem a Jerusalém, para assumirem também a cruz. E veja o que acontece no Monte Tabor, que Jesus manifesta a sua verdadeira identidade, que ele é filho de Deus, ele é o Messias. A transfiguração é a transformação, não é? A mudança da aparência de Jesus, que a cor muda, tudo se torna branco, brilhante, e há um diálogo entre as 3 pessoas, Jesus, Elias e Moisés. Moisés que representa a lei, Elias que representa todos os profetas, e Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Meus irmãos e minhas irmãs, é interessante ver o detalhe aqui, quando estas 2 personalidades, né, Moisés e Elias, conversam com Jesus sobre a morte na cruz, sobre a cruz, a morte que Jesus ia morrer lá em Jerusalém, diz o Evangelho, os 3 discípulos estão com muito sono. Só para mostrar
que os discípulos não queriam que Jesus morresse na cruz. Só para mostrar que os discípulos estão tristes, desanimados com esta notícia que Jesus ia morrer na cruz. Mas vejam, Jesus, ao manifestar a sua identidade como Filho de Deus, como Messias, o Pedro representa todos os 3 lá e diz: vamos montar as 3 tendas. Não é? É bom estarmos aqui. Isso anima, isso dá uma vida nova para os discípulos. Eles querem permanecer naquela vida onde eles vê Deus face a face, não é? O Filho de Deus. Isso é muito bom aos discípulos. Mas os outros evangelhos nos contam que Jesus disse aos seus discípulos: vamos ter que descer da montanha. Vamos ter que chegar até a Jerusalém. Eu preciso morrer na cruz. A verdadeira glória passa pela cruz, passa pela morte. Meus irmãos e minhas irmãs, é o exemplo da fé dos discípulos. Estes discípulos acreditaram em Jesus como Filho de Deus, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como o Messias que eles tanto tempo esperavam, somente depois da sua ressurreição. Imaginam, não depois da transfiguração. Eles obedecem Jesus, descem da monte, né? Vão a Jerusalém, mas negam Jesus. Fogem todos eles diante da cruz. Eles acreditam em Jesus somente depois da ressurreição. O exemplo da fé dos discípulos tem a nos ensinar algo. Meus irmãos e minhas irmãs, este episódio da transfiguração acontece 8 dias depois do primeiro anúncio da paixão que eu te falei, né? Eu falei a vocês. Jesus contou que ele ia morrer em Jerusalém. Depois de 8 dias, ao ver que discípulos estão desanimados, ele os leva à montanha para rezar. E lá ele se transforma e mostra para eles que eu sou o Messias. Sou glorioso, né? Sou Filho de Deus. 8º dia para nós cristãos é o domingo, dia do Senhor. Todos os domingos nós subimos para a montanha. Nós subimos a Monte Tabor. Monte Tabor é a nossa comunidade. Essa igreja está construída, quem vem lá de baixo, em cima da montanha também, né? Quem está aqui neste lado talvez desce, né? Mas muitas das nossas igrejas sempre são construídas em cima da montanha, no lugar alto. O lugar alto, a montanha, é o lugar onde na Bíblia acontece o encontro com Deus. Um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus. Encontro, para nós, é na comunidade. Monte Tabor, para nós cristãos, é a nossa comunidade. É o local de oração. É o local de nós vermos a glória de Cristo na Eucaristia, pão consagrado e vinho consagrado. É o local onde nós também ouvimos a sua voz, como discípulos ouviram a voz que veio do alto e disse: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Estamos aqui para escutar a palavra de Deus. Estamos aqui para ver a face de Deus. Estamos aqui para encontrar Deus presente no nosso meio. Onde 2 ou 3 estiverem presentes, lá eu estarei sempre também presente. É a nossa experiência de Monte Tabor. É aqui, meus irmãos e minhas irmãs. E Paulo também nos dá o exemplo dessa nossa experiência
no Cristo glorificado, ressuscitado. Quando ele diz, na primeira leitura de hoje, ele nos transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Nós também viveremos esta experiência de transfiguração definitiva na vida futura, na vida eterna. Por isso nós precisamos viver como Paulo viveu. Que essa transfiguração também aconteça aqui, a nossa transformação, nossa conversão. Não é? Paulo é capaz de dizer com essa mudança de vida, a sua conversão, sede meus imitadores, irmãos. Sede meus imitadores. Paulo é capaz de dizer isso. Não é? Eu sou um modelo, um exemplo, porque ele vive como Cristo viveu. Paulo tem coragem de dizer isso. Eu e vocês somos chamados, neste tempo quaresmal, também a ser como Cristo. Né? Como Jesus. Será que eu e vocês somos capazes de dizer como Paulo para alguém, seja como eu? É a pergunta. Eu devo fazer a mim mesmo e cada um de vocês, como pais, como esposos, esposas, como mães, não é, como irmãos, como cristãos, no lugar do trabalho. Eu posso dizer para alguém que, seja como eu. Paulo podia dizer isso, porque ele se converteu. Todos os anos, todas as vezes que chega segundo domingo da quaresma, nós temos essa leitura. Lembrem bem, da transfiguração, que nos chama para a conversão, que nos chama para a mudança, que nos chama para fazer a experiência de Monte Tabor. Não é? Sigamos o exemplo de Paulo, sigamos o exemplo dos discípulos de Jesus após a ressurreição. Não é? Tenhamos coragem hoje de fazer a experiência de Monte Tabor aqui e descer da montanha, sair para as nossas casas, nossos lugares de trabalho, da nossa comunidade, não é? Tenhamos a coragem de viver aquilo que nós escutamos aqui de Jesus, de Deus, não é? Buscar o caminho também de perdão e a reconciliação. Ao falar do perdão e a reconciliação, nós como comunidade hoje devemos nos lembrar que a comunidade precisa passar pela cruz para ser gloriosa, não é? Não podemos pular esta etapa da cruz. Os sofrimentos, as dificuldades, os desentendimentos, as brigas na comunidade vão acontecer. Representam muitas vezes o nosso caminho de humilhação. Somos fracos, frágeis, mas precisamos sim enfrentar esta realidade nossa e ser gloriosos. O tempo quaresmal seja para cada um de nós, seja para a nossa comunidade um momento de carregar a nossa cruz, um momento de fazer a nossa experiência de Monte Tabor e descer com coragem da montanha, da igreja e ir ao encontro daqueles nossos irmãos que têm algo contra nós. Apesar de nós pensarmos que nós não erramos, é importante que nós demos esse primeiro passo, porque durante a semana nós tivemos uma leitura, é muito interessante. Vou terminar logo, né? Estou falando demais hoje. É a leitura da sexta-feira. Vejam como que é interessante o que eu e vocês devemos fazer diante de uma realidade que nos entristece como comunidade, como cristãos. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não você, teu irmão tem alguma coisa contra ti.
O que você deve fazer? Deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. O primeiro passo para a reconciliação sempre deve ser o meu. Eu devo dar o primeiro passo para o perdão, para a paz, para a reconciliação é meu. Sempre meu. Isso que Jesus nos ensina. Ao refletir, meditar estas palavras das leituras de hoje, mais uma vez, reconheçamos que somos pecadores, necessitamos da misericórdia de Deus, o perdão de Deus, e façamos o nosso melhor para sair e encontrar os nossos irmãos que têm algo contra nós e peçamos o perdão e busquemos a reconciliação. Assim seja. Creio em Deus.